Capítulo 3. Por ter conseguido fugir um pouco mais cedo, Mac teve tempo para retornar ligações, marcar reuniões e ainda pôr no site uma seleção das últimas fotos. Com o resto da tarde livre, ou pelo menos o que sobrara dela, aproveitou para rever uma última vez as imagens do casamento do ano novo. O telefone tocou, interrompendo-a. Mas Mac disse a si mesma que trabalho era trabalho e foi atender. Votos, fotografia? Mackenzie? Na mesma hora, Mac fechou os olhos e fingiu esfaquear a própria cabeça. Por que não aprendia a checar o identificador de chamadas antes de atender, mesmo no número de trabalho? Oi, mãe. Você não retornou as minhas ligações. Estava trabalhando. Eu disse que estaria enrolada essa semana, mãe. Eu já pedi para você não ligar para esse número. Você atendeu, não atendeu? Não consegui falar com você nas outras 3 vezes que liguei. Desculpe. Agora aguente, disse Mac a si mesma. Seria mais rápido, já que não conseguiria fazer a mãe entender que não podia bater papo no horário de trabalho. Como foi o ano novo? Perguntou para a mãe. Houve uma simples inspiração, mas foi o suficiente para saber que uma tempestade estava a caminho. Terminei com Martin. O que eu já havia lhe contado se você se desse ao trabalho de atender as minhas ligações. Foi uma noite horrível. Horrível, Mac. Ao dizer isso, a inspiração entrecortada se misturou a lágrimas. Estou arrasada há dias. Martin. Não tinha certeza se conseguia se lembrar do atual ex-namorado da mãe. Sinto muito. Rompimentos em época de festa são terríveis, mas acho que você pode encarar isso como uma oportunidade de começar o novo ano com uma página em branco. Como é que é? Você sabe como eu amava o Martin? Estou com 42 anos, sozinha e completamente arrasada. 47, corrigiu Mac. Mas o que eram 5 entre mãe e filha? Sentada à escrivaninha, Mac massageou a têmpora. Foi você que terminou com ele, não foi? Que diferença faz? Acabou. E eu sou louca por ele. Agora estou sozinha de novo. Tivemos uma briga horrível. E Martin foi irracional e cruel. Ele me chamou de egoísta. Disse também que eu era excessivamente emotiva e, outras coisas horrorosas. O que mais eu poderia fazer se não terminar? Ele não é o homem que eu achei que fosse. Heloísa já voltou para a escola? Perguntou Mac, tentando desviar o assunto para sua meia-irmã. Voltou ontem. Ela me abandonou aqui sozinha. Nesse estado, mal conseguindo sair da cama de manhã. Tenho 2 filhas por quem sempre fiz tudo, e nenhuma delas faz nenhum esforço sequer para me dar apoio quando estou emocionalmente arrasada. Como já estava começando a sentir a cabeça latejar, Max se inclinou para a frente e bateu de leve a testa na mesa. O semestre está começando, ela tinha que voltar. Talvez Milton... Martin! Isso, talvez ele peça desculpas e... Acabou, não tem volta. Nunca vou perdoar um homem que me tratou com tanto desrespeito. O que eu preciso é me curar, voltar a ser eu mesma. Preciso de um tempo, de tranquilidade, de um lugar para me desintoxicar do estresse dessa situação horrível. Reservei uma semana no spa da Flórida. É disso que eu preciso. Sair daqui, ficar longe desse frio horrível, das lembranças e da dor. Preciso de $3.000. 3? Mãe, você não espera que eu lhe dê $3.000 para fazer tratamentos faciais na Flórida, só porque teve uma briga com Marvin. Martin, droga! Isso é o mínimo que você pode fazer. Se eu precisasse de tratamento médico, você se recusaria a pagar o hospital? Eu tenho que ir. Já reservei e tudo. A vovó não mandou dinheiro para você mês passado? Como um presente de Natal antecipado? Eu tive algumas despesas, comprei um relógio Tag Heuer, edição limitada de presente de Natal para aquele homem terrível.
Como eu poderia saber que ele se tornaria um monstro? Então ela começou a soluçar. Chegava a dar pena. Devia pedir que ele devolvesse o presente, ou... Eu nunca seria tão deselegante. Não quero de volta nem aquele maldito relógio. Quero sair daqui. Claro, então vá para algum lugar que possa pagar ou... Preciso do spa. Obviamente estou sem um tostão depois de todas as despesas com as festas e preciso da sua ajuda. Seu negócio vai muito bem, como você sempre faz questão de me dizer. Preciso de $3.000, Mackenzie. Como precisou dos outros 2.000 no último verão para passar 2 semanas na praia com El? Linda começou a chorar de novo. Dessa vez, Mac não bateu a cabeça na escrivaninha, apenas a encostou. Você não quer me ajudar? Não quer ajudar a sua mãe? Acho que, se me despejassem, você simplesmente ia me deixar na rua e olhar para o outro lado. Siga com a sua própria vida enquanto a minha está destruída. Como pode ser tão egoísta? Vou transferir o dinheiro para sua conta de manhã. Boa viagem, disse Mac, desligando o telefone. Levantou-se, foi até a cozinha e pegou uma garrafa de vinho. Precisava beber. Com o cérebro meio entorpecido por quase 2 horas de tule, rosas, véus, listas de convidados e todas essas coisas, e hiperenergizado por causa do café e dos biscoitinhos, bons demais, Carter voltou para o carro. Estacionara mais perto do estúdio de Mac. Por causa da escolha geográfica, recebeu a incumbência de entregar um pacote que fora deixado por engano na mansão. Caminhava com o pacote debaixo do braço quando os primeiros flocos de neve começaram a cair. Tinha que voltar para casa, pensou, para terminar de preparar uma aula e melhorar um teste surpresa que planejava aplicar no fim da semana. Precisava dos livros e de silêncio. A tarde de estrogênio, açúcar e cafeína fora bem cansativa e, ainda por cima, a cabeça estava doendo de novo. A neve e a casa se encontravam em meia escuridão, tanto que já tinham acendido as luzes que margeavam o caminho. O estúdio de Mackenzie, porém, estava todo apagado. Talvez ela tenha saído, pensou. Esteja dormindo ou andando pela casa seminua de novo. Cogitou deixar o pacote em frente à porta, mas isso não lhe pareceu muito responsável. Além do mais, o pacote era uma boa desculpa para vê-la de novo e reacender a queda que tinha por ela aos 17 anos. Então bateu à porta, ajeitou o pacote e esperou. Mac abriu, inteiramente vestida, para alívio e desapontamento de Carter. Lá estava ela, na penumbra, com uma taça de vinho numa das mãos e a outra apoiada na porta. Parker me perguntou se eu podia lhe trazer isso quando eu fosse embora. Eu só... Que bom, obrigada, entre. Eu só... Tome uma taça de vinho. Bem, eu vou dirigir. Começou ele, mas Mac já tinha se afastado daquele jeito dela, como se deslizasse com seus longos passos sensuais. Eu já estou tomando, como pode ver. Ela pegou outra taça de vinho e serviu generosamente. Não vai me deixar beber sozinha, vai? Parece que cheguei tarde demais para isso. Com uma gargalhada, Mac empurrou a taça para a mão dele. Então pegue. Só tomei 2, não, 3. Acho que foram 3. Muito bem. Se Carter não se enganava, havia raiva e perturbação por trás do entusiasmo daquelas 3 taças. Em vez de beber, Carter esticou o braço e acendeu a luz da cozinha. Está escuro aqui. Está. Você foi gentil com a sua irmã hoje. Algumas famílias são legais.
Eu observo e percebo isso. Lembro que a sua era. Não conhecia você e Sherry tão bem assim, mas lembro. É uma família legal. A minha é uma droga. Ok? Sabe por quê? Vou contar. Você tem uma irmã, não é? Tenho, na verdade, duas. Talvez devêssemos nos sentar. Duas, claro, claro. Tem uma mais velha também, não a conheci. Então, são duas. E eu? Tenho um feito de duas metades. Uma meia-irmã da minha mãe e um meio-irmão do meu pai, que poderiam se fundir para formar um irmão inteiro. Isso sem contar os filhos dos padrastos e madrastas. Já perdi a conta de quantos são. Eles vêm e vão e vêm, conforme meus pais saem casando por aí. Tomou um gole de vinho e prosseguiu. Aposto que sua família fez uma festança de Natal, não fez? Ah, sim, nós. Sabe o que eu fiz? Certo, ele tinha entendido. Aquilo não era uma conversa. Ele estava ali só para servir de caixa de ressonância. Não? Como meu pai está em algum lugar, acho que em Vail, conjecturou ela, franzindo a testa. Ou talvez na Suíça, com a terceira mulher e o filho deles. Bem, ele não conta. No entanto, me mandou uma pulseira absurdamente cara. Não por culpa ou alguma devoção paternal, coisas que ele não tem, mas porque é um herdeiro riquinho que nunca deu a menor bola para dinheiro. Parou de falar, franziu outra vez a testa e bebeu mais um pouco. Onde é que eu estava mesmo? No Natal. Claro, claro. O meu Natal em família. Fui visitar minha mãe e Heloísa, a minha irmã, no dia 23, porque nenhuma de nós tinha o mínimo interesse em passar o Natal juntas. Nada de peru. Troquei presentes, bebi com elas, desejei felicidades e fugi. Ela sorriu, mas sem nenhum traço de bom humor. Não cantamos canções de Natal em volta do piano. Na verdade, El fugiu de mim para sair com os amigos. Não posso culpá-la. Minha mãe faz com que a gente queira beber, como você pode ver. Disse isso estendendo o copo. É, estou vendo. Vamos dar uma volta? Uma o quê? Por quê? Por que não? Está começando a nevar. Como quem não queria nada, Carter tirou a taça da mão dela e a pôs na bancada, junto com a sua, que permanecia intocada. Gosto de caminhar na neve. Vou pegar o seu casaco. Mac franziu a testa ao vê-lo trazer o casaco para que ela o vestisse. Não estou bêbada, ainda. Além disso, uma mulher não pode ficar de pelequinho na própria casa se quiser? Claro que pode. Você tem um gorro? Ela enfiou a mão no bolso do casaco e puxou um gorro verde vivo. Isso não significa que passa as noites aqui enchendo a cara de vinho ou algo assim. Tenho certeza de que não. Ele enfiou o gorro na cabeça de Mac. Depois enrolou o cachecol em seu pescoço e abotoou o casaco dela. Assim está bom. Ele a pegou pelo braço, conduziu até a porta e saíram. Mac assobiou quando o frio bateu no rosto e, por precaução, Carter a segurou pelo braço. Prefiro calor, murmurou ela, mas, ao tentar dar meia volta, ele seguiu em frente. Gosto quando neva de noite. Bem, não é noite ainda, mas parece que vai continuar nevando. Gosto de ficar observando pela janela o branco contrastando com o preto. Não estamos observando pela janela. Estamos no meio dessa droga. Ele apenas sorriu e continuou andando. Havia muitos caminhos e todos tinham sido cuidadosamente limpos antes de a neve voltar a cair. Quem limpa isso tudo? Isso o quê? A neve, Mackenzie. Nós mesmas, ou então contratamos Del e seu amigo Jack. Algumas vezes pagamos alguns adolescentes para fazer o serviço. Depende muito. Temos que manter os caminhos limpos, isso aqui é um negócio. Por isso precisamos cuidar do lugar. Para as áreas de estacionamento,
usamos o limpa-neve. Uma trabalheira, com um lugar tão grande como este e uma empresa com tantas facetas. Faz parte e, além do mais, aqui também é nossa casa. Então, você está mudando de assunto. Estreitou os olhos para ele. Não sou idiota, só estou um pouco alta. E qual era o assunto? A tremenda droga que é a minha família. Onde foi que eu parei? Acho que parou no Natal, e em como a sua mãe faz você ter vontade de beber. Isso mesmo, foi aí. Veja como ela me fez beber dessa vez. Terminou com o último namorado. Uso o termo namorado deliberadamente, pois a atitude mental dela com relação a homens e relacionamentos, casamentos, é igual a de uma adolescente. Seja como for, drama e, é claro, agora ela precisa ir para um spa para se recuperar da provação e do estresse que é ter tido o coração partido, o que é uma bobagem. Mas ela acredita mesmo nisso. E como ela não consegue guardar nem $10 no bolso por mais de 5 minutos, espera que eu arque com as despesas. $3.000. Você tem que dar $3.000 para sua mãe porque ela terminou com o namorado e quer ir para um spa? Se ela precisasse de tratamento médico, eu simplesmente a deixaria morrer? Tentando expressar o método de ataque da mãe, Mac girava os braços no ar. Não. Não foi isso que ela disse dessa vez. Foi que, se fosse despejada, eu a deixaria na rua. Ela tem uma coleção de frases como essa. Talvez tenha usado as duas. Já estou começando a confundir. Então, é isso aí. Ela acha que eu tenho que pagar. Corrigindo, eu vou pagar. Porque, do contrário, ela ficaria me cercando, me aborrecendo até me convencer. Por isso o vinho, o fato de eu sempre ceder, me enoja e enfurece. Não tenho nada com isso, mas se continuasse negando, ela não ia acabar parando? Se continuar dizendo sim, ela não terá por que parar. Eu sei. Deu um tapinha no peito dele. É claro, eu sei disso, mas ela é incansável e fico querendo me livrar logo. Por que ela não se casa de novo? Talvez dê sorte com um quarto. Aí se muda para um lugar bem longe, como Mianmar. Quem sabe? Podia sumir de vez, como meu pai. Só aparecer ocasionalmente. Quem sabe ela não conhece um sujeito nesse spa, quando estiver sentada à beira da piscina tomando suco de cenoura ou qualquer coisa do gênero, e se apaixona, o que para ela é tão fácil quanto comprar sapatos. Não, é ainda mais fácil. Ela se apaixona. Prosseguiu Mac. Muda-se para me amar e me deixe em paz. Mac suspirou e ergueu o rosto. Percebeu que não sentia mais tanto frio. E a neve, cada vez mais densa, era bonita, relaxante. Caminhar ali, tinha que admitir, foi uma ideia melhor do que beber. Você é um cara com quem se pode contar, não é? Para pedir dinheiro? Não, para pedir ajuda. Aposto que sempre abre a porta para alguém que esteja com as mãos ocupadas, mesmo com pressa. Deve ouvir os problemas dos seus alunos, mesmo se tiver outra coisa para fazer. Mac baixou o rosto sem graça e acrescentou: e leva mulheres ligeiramente bêbadas para dar uma voltinha na neve. Parecia ser a coisa certa a fazer. Pelo que Carter notou, ao fitar aqueles fascinantes olhos verdes, ela estava menos agitada, mais triste. Aposto que já está de saco cheio de mulheres. De uma maneira geral ou só nesse instante? Mac sorriu para ele. Aposto que você é mesmo um cara legal. Ele não suspirou, mas teve vontade. Já fui acusado disso. Deu uma olhada em volta, tentando achar alguma outra coisa para falar. Tinha que levá-la para casa, pensou, mas queria ficar só mais um pouquinho com ela. Diga-me, que tipo de pássaro aparece por aqui? Perguntou, apontando para 2 belos comedouros.
O tipo que voa. Ela enfiou a mão nos bolsos. Nenhum dos dois tinha se lembrado de pegar luvas. Não entendo muito de pássaros. Inclinando a cabeça, voltou a examiná-lo. Você é um desses observadores de pássaros? Não, não de verdade. É só uma espécie de hobby. Ai, Deus, ele não podia ser menos esquisito? Você não tem a menor chance. Carter, vá embora antes que seja tarde, pensou. É melhor voltarmos, a neve aumentou. Não vai me dizer que tipo de pássaros eu deveria observar? Emma e eu abastecemos os comedouros, já que eles ficam entre a casa dela e a minha. A casa dela? É, veja. Mac apontou para a bela casa de 2 andares. É a velha casa de hóspedes, e ela usa as estufas que ficam lá atrás. Eu fiquei com a casa da piscina. Laurel e Parker dividem o 3º andar da mansão, as alas leste e oeste. Então, é como se tivessem a própria casa. É claro que o imóvel é da Parker, mas Laurel precisa da cozinha. Eu preciso de um espaço para o estúdio, e Emma precisa das estufas. Por isso essa divisão foi a que fez mais sentido. Passamos muito tempo na mansão, mas cada uma tem o próprio espaço. Vocês são amigas há muito tempo. Desde sempre. São como uma família, não é? Das que são uma tremenda droga? Mac deu um meio sorriso para ele. Esperto você, hein? E quanto aos pássaros? Nessa época do ano, é fácil encontrar cardeais. Ok, todo mundo sabe como é um cardeal. Foi um cardeal que permitiu que você visse meus peitos hoje. Como é que é? Ele bateu na vidraça da janela da cozinha e eu derramei Coca Zero na blusa, mas então, pássaros, além dos vermelhos que dão de cara na janela, o que acha do periquito da Carolina? Infelizmente ele está extinto, mas você pode observar alguns pardais pretos listrados nessa região no inverno. Pardais pretos listrados? Já que consegui dizer isso sem enrolar a língua, não devo mais estar bêbada. Foram andando pelo caminho em meia-luzes brilhantes e o escuro da noite, com a neve caindo como num filme de Hollywood. Não se poderia esperar uma noite mais bonita em janeiro, pensou Mac. E teria perdido isso se ele não tivesse vindo e insistido, daquele jeito tímido, para que dessem uma volta. Agora, sinto-me na obrigação de esclarecer que não tenho o hábito de beber várias taças de vinho antes do anoitecer. Normalmente teria canalizado a frustração trabalhando ou descarregando nas meninas. Só que estava irritada demais para isso. E talvez sabia que sorvete não ia funcionar, embora me sirva de muleta em momentos assim. Foi o que imaginei, exceto pelo sorvete. Minha mãe faz sopa quando está muito irritada. Panelas enormes. Já tomei muita sopa na vida. Ninguém aqui cozinha de verdade, exceto Laurel e a Sra. G. Sra. G? Sra. Grady? Grady? Ela ainda trabalha aqui? Não a vi hoje. Ainda trabalha aqui, ainda toma conta da casa e de todas nós, graças a Deus. Agora ela está de férias, ela tira todo ano no inverno religiosamente. Em janeiro, ela vai para St. Martin e fica lá até abril. Como sempre, antes de ir, deixou o congelador abastecido, com pratos gratinados, sopas, carnes e legumes ensopados, e mais um monte de comida. Assim, nenhuma de nós corre o risco de morrer de fome em caso de nevasca ou guerra nuclear. Mac parou à porta do estúdio, voltando-se de novo para ele. Que dia! Conseguiu aguentar firme, professor. Teve uns momentos interessantes. E Sherry vai ficar com o pacote número 3, com coquetel. Boa escolha. Obrigada pelo passeio. E por me ouvir. Gosto de caminhar. Ele tirou as mãos dos bolsos, apesar de não saber bem o que fazer com elas.
É melhor eu ir embora, porque dirigir na neve é meio difícil e amanhã tem aula. Amanhã tem aula, repetiu ela e sorriu. Em seguida, pôs as mãos, aquecidas pelos bolsos, no rosto de Carter e encostou os lábios nos dele, dando-lhe um beijo leve, amistoso, quase fraternal. Ele reagiu sem pensar, pegou-a pelos ombros, puxou-a para si e, encostando-a na porta, transformou aquele simples roçar de lábios num beijo longo e intenso. O que imaginara aos 17 anos tornou-se realidade aos 30. O gosto dela, a sensação, aquele instante de lábios e língua e o sangue esquentando. No silêncio da neve caindo, na quietude essencial, o som da respiração entrecortada dela irrompeu em sua mente como um trovão. Uma tempestade se formava. Ela não se afastou, empurrou nem protestou por ele ter se aproveitado do seu gesto amistoso, transformando-o em algo quente e selvagem. A primeira coisa que pensou foi: quem diria? Quem poderia imaginar que o professor de inglês, o cara legal que dava com a cara na parede, podia beijar desse jeito? Parecia que os planos dele eram arrastá-la para a caverna mais próxima, arrancar-lhe as roupas e deixar que ela arrancasse as dele. Depois, viu que não dava mais para pensar, e tudo o que conseguiu fazer foi tentar acompanhá-lo. Sentiu-se arrebatada. Nunca acreditou nisso, mas foi o que aconteceu. Deslizou as mãos pelo rosto dele e entremeou-as em seu cabelo. Agarrou. Isso o fez recuar. Afastou-se um pouco e quase escorregou na neve que cobria a entrada da casa. Ela não se moveu um centímetro sequer, mas o encarou, fitando seus olhos, que brilhavam no escuro. Meu Deus, pensou ele, tinha perdido a cabeça. Desculpe, disse, ao mesmo tempo excitado e mortificado. Desculpe, não foi, eu só, de verdade, me desculpe. Ela continuou olhando para ele, vendo-o se afastar apressado na neve. Ouviu, em algum lugar, em meio ao barulho da sua mente, um bip de destravar portas, e o viu entrar no carro por causa da luz que se acendeu lá dentro quando a porta se abriu. Ele arrancou antes que ela pudesse recuperar o fôlego e a voz. Carter já se afastava quando Mac conseguiu dizer, com uma voz fraca: sem problemas. Sentindo-se muito mais atordoada que com o vinho, entrou em casa. Foi até a cozinha e despejou na pia a taça que ele não tomara, além do restinho que tinha ficado na sua. Depois de olhar o escuro ao redor, virou-se, recostou-se na pia e exclamou: Uau! Capítulo 4. Há manhãs em que a gente precisa de mais que um biscoito e uma boa dose de café, pensou Mac. Então se deu conta de que fora poupada de uma terrível ressaca, graças a Carter Maguire. Mas teria que pegar uma pá para tirar alguns centímetros de neve que se acumularam na entrada. Queriam combustível de verdade, sabia onde encontrar. Então foi calçar as botas, vestir o casaco e saiu. Voltou na mesma hora para buscar a câmera. A luz, forte e radiante, irrompia de um implacável céu azul em direção a um mar calmo e branco, intocado, sem pegadas
esse mar se espalhava pelo chão, inundando-o, afogando-o. Os arbustos tinham se tornado criaturas corcundas, atravessando aquele mar congelado, e as pedras que formavam o lago da piscina pareciam uma barricada destruída. Inspirou o frio de pequenos estilhaços de vidro e expirou nuvens de vapor gelado, focalizando o palácio de inverno em que havia se transformado o pequeno bosque. Paisagens e imagens que pareciam pintura raramente chamavam a sua atenção. Mas aquilo, pensou, aquele preto e branco com tantos matizes, a sombra e a luz sob um céu azul quase selvagem, tudo isso precisava ser registrado. Eram tantas formas, tantas texturas, os galhos cobertos e as cascas texturizadas das árvores ofereciam inúmeras possibilidades. E a enorme e deslumbrante casa, erguendo-se em meio àquele mar, parecia uma grande, elegante e graciosa ilha. Foi-se dirigindo para lá, testando ângulos, usando a luz, focalizando as reluzentes bolas de algodão das azaleias que iam florescer na primavera. Um movimento capturou o seu olhar e, quando se virou, Mac viu um cardeal pousado num galho de bordo coberto de neve. O pássaro se empoleirou ali, um único ponto de vermelho vivo, e começou a cantar. Mac se abaixou e deu zoom, em vez de se aproximar e correr o risco de perder a foto. Seria o mesmo pássaro que batera na janela da cozinha? Se fosse, não parecia ter se ferido, parado ali como uma chama no galho salpicado de branco. Ela capturou o momento, tirando 3 fotos numa rápida sucessão, com ligeiras mudanças de ângulo, chegando a sujar o jeans de neve, quando se inclinou um pouco para a esquerda. Depois o pássaro voou sobre o mar congelado e, atravessando a luz brilhante, desapareceu. Emmeline vinha se aproximando pela neve, a bela Emmeline, com seu velho casaco azul marinho, gorro e cachecol brancos. Fiquei me perguntando quanto tempo teria que esperar até você terminar ou o maldito pássaro levantar voo. Está um gelo aqui fora. Adoro inverno. Eu adoro inverno. Mac pegou a câmera de novo e, focando Emma, apertou o botão. Não! Meu Deus, estou horrível. Está uma graça. Acho o máximo essas galochas cor-de-rosa. Por que foi comprar cor-de-rosa? Onde eu estava com a cabeça? Fez um gesto de reprovação e foi se juntar a Mac para irem à mansão. Achei que você já estivesse lá, perturbando Laura para fazer o café da manhã. Não foi você quem me chamou há cerca de 1 hora falando em panquecas? Sim, e agora nós duas podemos encher o saco dela. Eu não tinha como parar, está incrível aqui fora. A luz, os tons, a textura e aquele pássaro para completar. Foi uma espécie de prêmio. Está fazendo uns 7 graus negativos e, depois das panquecas, vamos congelar o nosso traseiro limpando a neve. Por que não pode ser sempre verão? Quase nunca comemos panquecas no verão. Crepes, talvez, mas não é a mesma coisa. Batendo as galochas cor-de-rosa para tirar a neve, Emma lançou um olhar ameaçador para Mac e abriu a porta. Mac sentiu o cheiro de café assim que entrou, tirou o casaco, deixou a câmera em cima da secadora com o maior cuidado e foi dar um abraço apertado em Laurel. Eu sabia que podíamos contar com você.
Vi você bancando a amante da natureza lá fora e presumi que viria implorar para que eu fizesse panquecas. Com o cabelo preso para trás e as mangas arregaçadas, Laurel media a quantidade de farinha. Adoro você, e não é só por causa das panquecas em dias frios. Que bom! Pode se sentar. Parker já está lá em cima respondendo e-mails. Vai chamar o limpa-neve? Perguntou Emma. Tenho 3 reuniões hoje. Só para o estacionamento. Não tem neve suficiente para chamarmos uma tropa para limpar o resto. Nós mesmas podemos cuidar disso. Emma fez bico e fechou a cara. Odeio limpar neve. Coitadinha da Emma, disseram Mac e Laurel ao mesmo tempo. Palhaças. Tenho uma história para contar durante o café da manhã. Entusiasmada com a inesperada sessão de fotos e porque estava prestes a comer panquecas, Mac pôs açúcar no café que havia servido. Uma história quente. Emma, que estava abrindo o armário, se deteve. Conte logo! Não estamos comendo. Além disso, Parker ainda não desceu. Vou lá em cima buscá-la. Quero uma história quente de café da manhã para me manter aquecida enquanto limpo essa maldita neve, disse Emma, saindo apressada da cozinha. Uma história quente no café da manhã? Olhando para Mac, Laura pegou a colher de pau para misturar a massa. Deve envolver Carter Maguire, a menos que você tenha recebido um telefonema obsceno e considere isso quente. Depende de quem estiver do outro lado da linha. Ele é mesmo adorável, mas não faz muito seu tipo. Mac se virou para trás enquanto abria a gaveta dos talheres. E eu tenho tipo? Você sabe que tem. Gosta dos atléticos, divertidos, de preferência um pouco criativos, embora isso não seja uma exigência e que não sejam muito intensos ou sérios. No seu histórico não há homens intelectuais, acadêmicos ou timidamente charmosos. Agora foi Mac quem ficou de cara feia. Gosto de caras inteligentes. Talvez só não tenha encontrado ainda um que mexesse de verdade comigo. Ele também é doce, o que não é comum para você. Gosto do doce, retrucou Mac. Prove só o meu café. Com uma gargalhada, Laurel parou de misturar a massa e tirou umas frutas do congelador. Põe a mesa, Mackenzie. É o que estou fazendo. Enquanto isso, ficou pensando na lista de Laurel. Talvez ela tivesse razão, até certo ponto. Todo mundo tem um tipo. Parker tem um tipo. Bem-sucedido, arrumadinho, erudito. Bilíngue de preferência, acrescentou Laurel enquanto lavava as frutas. E que seja capaz de distinguir Armani e Hugo Boss a uns 20 passos de distância. Emma tem um tipo, basta ser homem. Laura soltou uma gargalhada. Emma estava voltando. Parker já está descendo. Do que estão rindo? De você, querida. Já acendi o fogo, anunciou Laurel. É melhor nos apressarmos. Bom dia, sócios. Parker apareceu com um jeans escuro, um suéter de cachemira, o cabelo bem preso num rabo de cavalo e maquiagem discreta. Mac pensou que poderia facilmente odiar Parker, se não a amasse tanto. Marquei mais 3 reuniões para mostrar a casa e apresentar nossa proposta. Meu Deus, adoro feriados. Tanta gente fica noiva e daqui a pouco já é dia dos namorados e teremos novos contratos. Panquecas? Pegue a cauda, pediu Laurel. As estradas estão limpas. Acho que ninguém vai cancelar as reuniões de hoje. Ah, e os Paulsons mandaram um e-mail assim que voltaram da lua de mel. Vou selecionar alguns trechos para o site. Nada de trabalho, decretou Emma.
Mac vai contar uma história quente no café da manhã. Sério? Com as sobrancelhas erguidas, Parker pôs a calda e a manteiga na mesa, no canto em que tomavam o café da manhã. Conte logo! Tudo começou, e histórias quentes quase sempre começam assim, quando derramei refrigerante na minha blusa. Laurel trouxe a bandeja de panquecas para a mesa. Ele disse que tinha dado de cara na parede, interrompeu Emma. Pobre Carter! Soltou uma gargalhada enquanto cortava o primeiro pedacinho de uma panqueca. Com toda a força, acrescentou Mac. Quer dizer, ele deu uma trombada nela. Se fosse um desenho animado, teria passado pela parede, deixado nela um buraco com sua silhueta. Depois, Carter ficou sentado no chão e, quando eu tentei ver se tinha sido muito grave, pus os peitos bem na cara dele, algo que, muito educadamente, ele me fez notar. Ele disse, desculpe-me, senhorita, mas seus peitos estão na minha cara? Mac abanou o garfo para Laurel. Mais ou menos. Ele não disse peitos e meio que gaguejou. Então fui pegar uma camiseta na secadora, levei para ele uma bolsa de gelo e concluí que ele não precisava ir para uma emergência. Contou enquanto comia uma pequena pilha de panquecas. Estou um pouco decepcionada, disse Laurel. Esperava que uma história quente tivesse sexo e não apenas os seus belos peitos. Ainda não terminei. A segunda parte começa quando voltei para casa para trabalhar e, sem querer, atendi o telefone. Era minha mãe. O sorriso de Parker desapareceu e ela balançou a cabeça. Isso não é nada quente. Já falei 1000 vezes para checar o identificador de chamadas antes de atender, Mac. Eu sei, mas ela ligou para o número de trabalho e nem pensei nisso. Além do mais, fez pior que isso. Ela terminou com o último namorado e veio com aquela conversa de sempre. Está arrasada, devastada, blá blá blá. A dor e o sofrimento vão demandar uma semana no spa na Flórida e $3.000 arrancados de mim. Você não concordou, murmurou Emma. Diga que não concordou. Mac deu de ombros e enfiou um garfo em outro pedaço de panqueca. Queria conseguir dizer que não. Querida, você tem que parar com isso, aconselhou Laurel. Precisa parar. Eu sei. Sob a mesa, Emma fez um carinho no joelho de Mac para mostrar solidariedade. Eu sei, mas acabei cedendo e pronto. Depois disso, abri uma garrafa de vinho para esquecer a tristeza e o estômago embrulhado. Devia ter voltado para cá. Parker estendeu o braço e tocou a mão da amiga. Estávamos aqui. Também sei disso. Eu estava tão irritada, triste e com tanta pena de mim mesma que o meu estômago chegava a revirar. Então, adivinha quem bateu à minha porta? Ahá! Laura regalou os olhos. Não vai me dizer que fez sexo com Carter bêbada e cheia de pena de si mesma. Mas, se fez, por favor, conte todos os detalhes. Convidei-o para beber vinho comigo. Ai, caramba! Para comemorar, Emma comeu mais uma lasquinha de panqueca. Despejei tudo em cima dele, minha família e a droga que ela é. O cara foi lá deixar um pacote e acabou tendo que aturar uma mulher bêbada, meio bêbada, numa festinha particular de autopiedade. Não me dei conta na hora, pois estava bêbada e exaltada, mas ele ficou me ouvindo falar. Depois me levou para dar uma volta. Pôs o casaco em mim, o abotoou como se eu tivesse 3 anos e me levou lá para fora. E continuou ouvindo até eu não ter mais o que dizer. Então me levou de volta e... Você o convidou para entrar de novo e fizeram sexo, concluiu Emma. Arranje a sua própria história quente de café da manhã. Eu estava meio envergonhada e realmente agradecida.
Então dei um selinho nele. Foi uma espécie de beijo de agradecimento. Mas, de repente, me vi no meio de um beijo daqueles de fritar o cérebro. Fazer o sangue circular depressa no ritmo de tambores selvagens, do tipo, me joga na parede e me chama de lagartixa. Ah! Emma estremeceu, deliciada. Adoro esse tipo de beijo. Você adora qualquer tipo de beijo, observou Laurel. É verdade, adoro mesmo. Achava que o Carter fosse mais do gênero sexy, recatado e lento. Talvez seja, normalmente, porque enquanto minha cabeça estava ocupada explodindo, ele parou, pediu desculpas várias vezes e fugiu em direção ao carro. Ele foi embora bem na hora em que consegui recuperar a fala. Parker afastou o prato e pegou o café. Bem, agora é você que vai ter que ir atrás dele. Claro, repetiu Emma e virou-se para Laurel, esperando que ela desse o veredicto. Isso pode dar um problema. Laurel deu de ombros. Carter não faz o tipo dela e teve uma atitude que não combina com o jeito dele. Está me cheirando a complicação. Só porque ele é legal, doce, ligeiramente desastrado e beija como um guerreiro? Emma deu um chute de leve em Laurel por baixo da mesa. Pois eu sinto cheiro de romance. Você sente cheiro de romance até no engarrafamento? Talvez, mas você sabe muito bem que está curiosa em relação ao que vai acontecer depois. Não se pode simplesmente deixar para lá um beijo desses. Acrescentou Emma, voltando-se para Mac. Talvez, porque, do jeito que está, já é uma boa história quente de café da manhã e ninguém sai magoado. Agora, tenho que ligar para o banco, jogar $3.000 para o alto, como se fossem confete. Levantou depressa. Vejo vocês lá fora com as pais. Parker pegou uma fruta da tigela depois que Mac saiu. Ela não vai deixar as coisas como estão. Vai pirar com isso. Aposto que o segundo beijo será menos de 48 horas. Concordou Laurel, fazendo uma careta. Droga! Ela escapou de ajudar com a louça. Na sua escrivaninha, Carter revia os itens que planejava discutir com a turma no último tempo. Manter a energia e o interesse dos alunos era a chave para concluir a última aula do dia, sendo apenas 50 minutos ou intermináveis 50 minutos, dependendo do ponto de vista, e separavam da liberdade. A abordagem correta podia capturar a atenção dos que ficavam só olhando para o relógio. Eles precisavam aprender alguma coisa. O problema é que ele mesmo não estava conseguindo manter a concentração. Deveria ligar para ela e se desculpar de novo? Talvez pudesse mandar uma mensagem. Ele era melhor escrevendo do que falando, na maioria das vezes. E se apenas deixasse para lá? Já tinha se passado um tempinho. Bem, 1 dia e 2 noites, para ser exato. Tinha consciência de que estava sendo obsessivo. Queria simplesmente deixar para lá e registrar o acontecimento na lista dos momentos embaraçosos do Carter. Mas não conseguia parar de pensar nisso. Nela, tinha voltado ao ponto exato onde estivera 13 anos antes, sofrendo por causa de uma patética atração por Mackenzie Elliot. Ia superar isso, disse a si mesmo. Já tinha superado antes, quase por completo. E só perder a cabeça por um instante. Foi compreensível, considerando-se tudo o que aconteceu. Ainda assim, devia mandar uma mensagem pedindo desculpas. Cara Mackenzie, quero pedir sinceras desculpas pelo meu comportamento inadequado na noite de 4 de janeiro. Meus atos são indesculpáveis e estou profundamente arrependido. Um abraço, Carter. Tinha como ser mais formal e estúpido?
Um abraço, Carter? Tinha como ser mais formal e estúpido? Ela já devia ter esquecido aquela história, depois de dar umas boas risadas com as amigas, claro. Quem poderia culpá-la? O melhor a fazer era deixar para lá e voltar a conduzir a turma na discussão sobre Rosalinda como uma mulher do século XXI. Sexualidade, identidade, astúcia, coragem, sarcasmo, lealdade, amor. Como Rosalinda usou a sua sexualidade dupla na peça para se tornar a mulher do fim, em vez de a garota que era no início, e de o rapaz pelo qual se fez passar. Fale a palavra sexo e vai atrair a atenção dos adolescentes, pensou Carter. Como é que continuou escrevendo suas anotações e, quando bateram a porta, respondeu "Pode entrar", distraído. Evolução de identidade e coragem por meio do disfarce e... Carter ergueu os olhos e piscou. Com a mente tomada pela atraente Rosalinda, deu de cara com Mac. Oi, desculpe interromper? Ele se levantou todo desastrado, espalhando os papéis e deixando alguns caírem no chão. Tudo bem, não tem problema, eu só estava... Curvou-se para pegar os papéis, ao mesmo tempo que Mac, e bateu com a cabeça na dela. Desculpe, desculpe. Ainda agachado, fitou-a nos olhos. Droga. Mac sorriu e fez com que suas covinhas aparecessem. Oi, Carter. Oi? Respondeu, pegando os papéis que ela estendia. Só estava preparando os pontos para uma discussão sobre Rosalinda. Que Rosalinda? A Rosalinda de Shakespeare, de Como Gostas. Daquele filme com a Emma Thompson? Não, aquele é muito barulho por nada. Rosalinda, sobrinha do Duque Frederico, é banida da corte e se disfarça de Ganymedes, um rapaz. Irmão gêmeo dela, não é? Não, na verdade, isso é de Noite de Reis. Eu confundo todas elas. Bem, embora haja algumas semelhanças entre Como Gostas e Noite de Reis, quanto ao tema e a estratégia textual, as duas peças se dirigem notoriamente a diferentes... Desculpe, isso não tem importância. Carter largou os papéis e pegou os óculos de leitura, e se preparou para enfrentar as consequências dos seus atos. Eu queria me desculpar por... Você já fez isso? Costuma pedir desculpas a todas as mulheres que beija? Não, mas dadas as circunstâncias... Deixe para lá, Carter. Bom, o que posso fazer por você? Passei aqui para lhe dar isso. Eu ia deixar na recepção, mas me disseram que você estava no intervalo, então pensei em vir entregar pessoalmente. Ela lhe estendeu um pacote embrulhado em papel pardo. Não vai abrir? Perguntou Mac, vendo que ele estava vermelho. Só tem valor simbólico, por você ter me aguentado naquela noite e por ter me poupado de uma bela ressaca. Achei que fosse gostar. Ele abriu o embrulho com cuidado, tirando as fitas adesivas e desdobrando as pontas. Tirou dali uma foto com uma simples moldura preta. Contra o preto e branco da neve e das árvores de inverno, um cardeal estava pousado num galho, como uma chama viva. É maravilhosa. Está boa. Ela observou a foto junto com ele. É um desses momentos de sorte. Tirei ontem de manhã. Não é um periquito da Carolina, mas é o nosso pássaro. Nosso... claro. E você veio aqui para me dar a foto. Ele ficou vermelho de satisfação e vergonha. Achei que tivesse ficado irritada comigo depois que... Você me deu um beijo de tirar o fôlego? Completou ela. Seria uma estupidez. Além do mais,
Se eu tivesse ficado irritada, teria dado um chute no seu traseiro na hora. Imagino que sim. De toda forma, eu não devia ter. Eu gostei. Interrompeu ela, deixando-o sem fala. Max se virou para observar o aposento. Então, aqui é a sua sala de aula, onde tudo acontece. É sim. Por que ele não conseguia fazer o cérebro e a boca funcionarem juntos? Fazia anos que eu não vinha aqui. Nada parece ter mudado. Está tudo igual. As pessoas não dizem que a escola parece menor quando voltamos adultos. Na verdade, está parecendo até maior para mim. Maior, mais arejada, mais clara. Tem um design forte, quero dizer, o prédio, com áreas abertas e... Mas você estava se referindo à escola metaforicamente, não é? Talvez. Acho que tive algumas aulas nesta sala. Ela deu uma volta nas carteiras e foi até as 3 janelas da parede que ficavam do lado sul. Acho que eu me sentava aqui para ficar olhando pela janela, em vez de prestar atenção na aula. Adorava estudar nessa escola. Sério? Muitas pessoas não têm boas lembranças do ensino médio. Normalmente é uma guerra de personalidades, desencadeada pelo enorme fogo causado pelos hormônios. Ela deu um sorrisinho. Você podia estampar isso numa camiseta. Não gostei tanto assim do ensino médio. Gostava porque Parker e Emma também estudavam aqui. Só fiquei alguns semestres, mas gostei mais do que de Jefferson Wright. Mesmo que Laura estudasse lá, a escola era tão grande que mal nos víamos. Mac virou de costas. Personalidades e disputas à parte, a escola ainda é um animal social. Como você voltou para a sala de aula? Imagino que tenha gostado de cada minuto passado aqui. Para mim, o ensino médio foi uma questão de sobrevivência. Os nerds estão no nível mais baixo da pirâmide social. E ora são denegridos, ora ignorados, ora ofendidos pelo que estão em outros níveis. Eu poderia escrever um ensaio sobre o assunto. Ela o fitou com curiosidade. Eu já fiz isso? Escrever um ensaio? Está se referindo a outra parte, claro. Não notar é diferente de ignorar. Às vezes é pior, murmurou Mac. Gostaria de poder voltar a falar sobre aquela outra noite e o seu eu gostei? Poderia ser mais específica no caso de eu estar interpretando mal? Isso a fez rir. Não acho que você esteja interpretando mal, mas... Dr. Maguire? A garota hesitou diante da porta, irradiando frescor e juventude naquele uniforme azul marinho. Mac notou os sinais, o rosto enrubescido e os olhos brilhantes, e constatou paixão platônica pelo professor. Julie, pois não? O senhor disse que eu podia vir aqui nesse horário para discutir sobre o meu trabalho. Claro, só preciso de 1 minuto para... Não vou mais atrapalhá-lo, disse Mac. Estou até um pouco atrasada. Prazer em vê-lo, Dr. Maguire. Ela saiu, passando pela bela mocinha, e se dirigiu para a escada. Ele conseguiu alcançá-la no meio do caminho. Espere. Quando ela parou e se virou, Carter pôs a mão em seu braço. Não está interpretando mal significa que não tem problema eu ligar para você? Pode me ligar, ou então pode me encontrar para tomarmos alguma coisa depois da aula. Você sabe onde fica o Coffee Talk? Tenho uma ideia, mas vou encontrar. 4h30? Posso chegar às 5. 5? Ótimo, eu vejo você lá. Ela continuou a descer. Ao chegar ao andar de baixo, olhou para trás. Ele estava parado no mesmo lugar, com as mãos nos bolsos da calça caque, o casaco meio largo e o cabelo despenteado. Pobre Julie, pensou Mac indo embora. Sei exatamente como se sente.
Você a convidou para ir ao Coffee Talk? O que há de errado com você? Carter fez uma careta, guardando os arquivos e livros dentro da pasta. O que há de errado com o Coffee Talk? É para lá que vão professores e alunos. Bob Tarkinson, professor de matemática, que se autoproclamava especialista em relacionamentos amorosos, balançou a cabeça com ar de tristeza. Se quer se dar bem com uma mulher, Carter precisa convidá-la para tomar um drink, num bar legal, que tem uma atmosfera de intimidade. Nem todo contato com mulheres é para se dar bem. Então não é nada importante? Você é casado, observou Carter, e está prestes a ter um bebê. Exatamente por isso que sei o que estou falando. Bob encostou na escrivaninha de Carter com uma expressão sábia no rosto. Você acha que consegui casar com uma mulher como a Amy, levando-a para tomar um café? É claro que não. Sabe o que deu certo comigo e com a Amy? Sei, Bob. Porque você me contou umas 1000 vezes, pensou. Você fez um jantar para ela no segundo encontro e ela se apaixonou por você por causa dos seus filés de frango. Ainda com ar sabido, Bob abanou o dedo. Ninguém se apaixona por outra pessoa tomando um café com leite, Carter. Confia em mim. Ela nem me conhece direito, na verdade, então essa história de se apaixonar é irrelevante. E você está me deixando nervoso. Você já estava nervoso, ok? Você cismou com o café, então veja o que nisso vai dar. Se ainda estiver interessado, ligue para ela amanhã. Marque no dia seguinte, para mais tarde, um jantar. Não vou fazer filé de frango. Você não sabe cozinhar nada, Maguire. Além disso, o café não pode ser considerado oficialmente o primeiro encontro. Leve-a para jantar. Quando estiver pronto, para selar o acordo, lhe darei uma receita, algo simples. Meu Deus! Carter coçou a testa no ponto entre as sobrancelhas, onde estava tensionado. É por isso que evito encontros, é um inferno. Você evita encontros porque Corinne destruiu a sua autoconfiança. É bom que esteja de volta ativa e com alguém que não seja da nossa área. Bob deu um tapinha de apoio no ombro de Carter e prosseguiu. O que ela faz mesmo? É fotógrafa. Tem uma empresa de casamentos com 3 amigas. São elas que vão fazer o casamento de Sherry. Nós, Mackenzie e eu, estudamos juntos por uns 5 minutos. Espere aí, Mackenzie? A ruiva por quem você tinha uma queda no ensino médio? Derrotado, Carter coçou de novo aquele ponto entre as sobrancelhas. Eu nunca deveria ter lhe contado isso. É por esse tipo de coisa que quase nunca bebo. Mas Cart é o destino. Havia empolgação naquelas palavras. É uma espécie de retorno do nerd, uma chance e tanto de recuperar a oportunidade perdida. É só um café, murmurou Carter. Bob chegava a estar corado de tanto entusiasmo. Deu um salto e pegou um pedaço de giz. No quadro, desenhou um círculo. É óbvio, o círculo, você está completando um, e completá-lo significa fazer o ponto A e o ponto B. No círculo, ele fez 2 pontos e os uniu com uma linha horizontal. Chegarem até o ponto C, ele desenhou mais um ponto no alto, depois o juntou aos outros com 2 linhas diagonais. Está vendo? Sim, estou vendo um triângulo dentro de um círculo. Tenho que ir. Esse é o triângulo do destino dentro do círculo da vida. Carter pegou a pasta. Vá para casa, Bob. Você não pode discutir com a matemática, Carter. Vai perder sempre. Carter fugiu depressa pela enorme escola vazia, com os próprios passos ecoando atrás dele.